Fala pessoal, tudo bom? Muito boa tarde. Fábio Divulgador falando aqui com todos vocês. Hoje estamos um pouquinho diferente, né, gente? Ó, você pode ver que a vista hoje é privilegiada, né? Privilegiada. Estamos aqui hoje no monte, né? A mensagem que, né, a divulgação que a gente vai fazer hoje é referente à palavra, né? A palavra de Deus. O nosso canal, como eu falei, né, o nosso canal ele é voltado para a gente falarmos de propagação, né? Propagação do marketing, propagação de uma divulgação local e a propagação também do evangelho, né? A gente não pode deixar de falar sobre as maravilhas a qual Deus tem para as nossas vidas e não podemos deixar de forma alguma, né, as coisas de Deus de lado, né? Porque eu tenho certeza que Deus ele fala profundo no nosso coração todos os dias, né? Então a gente está aqui, né? Eu preferi vir aqui fazer essa meditação aqui no monte porque eu sei que não tem outro lugar melhor a não ser estar em contato diretamente com o Pai. Eu tenho uma palavra para vocês, né? Eu vou sempre dizer, todos os amigos e pessoas que me conhecem sabem que eu não sou pastor, mas eu vou tentar transmitir da melhor forma possível aquilo que Deus colocou no meu coração para você, né? Eu sei que de repente você pode não estar vendo esse vídeo hoje, nesse exato momento, né? Mas você vai conseguir, você vai chegar a ver esse vídeo e eu tenho certeza que quando você ouvir a mensagem, Deus ele vai falar o profundo do seu coração, tá bom? Eu tirei uma colinha aqui, vou ler aqui para vocês, porque a gente tava na rua, tava trabalhando, mas lá no livro de Mateus, né, Mateus capítulo 25, do 25 ao 30, ao 31, vamos ler aqui? Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles e andando sobre o mar, versículo 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse-lhes, coragem, sou eu, não tenhas medo. Versículo 28, Senhor, disse-lhe Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. No versículo 29, venha, respondeu-lhe Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. A gente vai parar por aqui, daqui a pouquinho eu vou continuar os versículos que tem aqui, que eu coloquei também, só para a gente poder nos posicionarmos um pouquinho a respeito dessa palavra. Eu estava hoje fazendo o corte do meu cabelo, dando ajeitada na barba, e Deus colocou essa mensagem no meu coração, né? Não sei se de repente, acredito eu que essa passagem também seria até para mim, mas quero compartilhar com vocês também. O que eu entendi que o Deus colocou no meu coração a respeito dessa mensagem é que Pedro, né, muitas pessoas quando pregam sobre Pedro e sobre essa passagem, fala logo da incredulidade, daquilo que Deus, daquilo que Pedro, né, não teve fé, né, que Pedro não teve determinação. Tem muita gente que prega essas coisas assim, falando que teve fé, pouca fé, homem de pequena fé, como diz até o versículo bíblico aqui. Mas eu quero destacar essa situação para vocês, que Pedro, ele foi uma pessoa ousada, uma pessoa determinada, que em meio ao desespero a qual ele estava, né, naquele momento, meus irmãos,
nós que somos seres humanos, nós somos carne, quando vemos o perigo, a tendência de nós termos o nosso desespero, nossa preocupação é muito grande, né? Ninguém é super-homem, ninguém é homem de aço. Todo mundo tem o seu medo. Mas quando Jesus libera aquela palavra, dizendo, então, vem Pedro, o que aconteceu? Ele teve uma atitude, ele teve uma determinação, ele saiu do barco e caminhou sobre as águas. E quando ele começou a caminhar sobre as águas, ele caminhou por quê? Porque ele tinha um alvo. O foco era Jesus. Quem é que estava lá diante dele? Era Jesus. Não é verdade? Então o que aconteceu? Ele continuou caminhando. A Bíblia não diz se ele deu 1, 2, 3 passos e afundou. A Bíblia diz que Pedro caminhou sobre as águas. Então, meus irmãos, quando ele se deparou com aquela tempestade, com aquela situação, e ele olhou para o lado, né, e viu o vento soprando, aquela tempestade, né, e o que aconteceu? Pedro afundou. Foi falta de fé? Não. Ele simplesmente olhou e viu que não era digno de estar fazendo aquilo a qual que estava fazendo, caminhando sobre as águas. Ele viu a vida dele, ele viu a situação a qual ele como ser humano, ele não tinha a possibilidade de conseguir caminhar sobre as águas. Mas enquanto o foco de Pedro era Jesus, ele caminhou sobre as águas. Ele afundou. Mas o foco dele era Jesus. Enquanto o foco dele estava determinado a chegar até Jesus, né? Ele caminhou, ele andou, ele pode ter dado 5, 6, 10 passos, até que caiu em si. Entrou o homem natural, né? O homem natural entrou na mente e falou, calma aí, eu estou andando sobre as águas. E ele afundou. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, ele afundou, ele gritou, ele clamou e falou, Senhor, me socorre, como diz aqui, ó. Vou pegar aqui o versículo. No versículo... Mas quando parou e o vento ficou com medo e cometendo... gritou, Senhor, socorre-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ou seja, no momento da aflição dele, no momento da dificuldade dele, no momento a qual ele estava se afundando, ele clamou o nome de Jesus. E Jesus poderia muito bem deixar, não. Você é pescador, você sabe nadar. Vira e vai nadando até o barco. Ele poderia falar, você sabe nadar? Né? Ainda que tenha o desespero por causa do vento, por causa dessa tempestade, né? Mas você sabe nadar? Se vira pro barco e vai nadando até lá. Mas não, Jesus chega diante dele, estende a mão, puxa. E você acha que Pedro foi até o barco caminhando com Jesus? Não, Pedro foi nos braços de Jesus, chegando até lá, entrou no barco novamente. E a Bíblia diz que o vento cessou, a tempestade acalmou, porque Jesus, quando entrou no barco, chegou à calmaria. Então, meus irmãos, entendam uma coisa, no momento que você está diante do Senhor, no momento que você está perante a presença de Deus, meus irmãos, pode vir um vento, pode soprar o que for, se você se assegurar verdadeiramente na presença do Senhor, meus irmãos, você consegue romper esse problema, você consegue vencer esses problemas. Eu digo isso para mim também, essa palavra não é só para vocês, é para mim também, porque quando Deus falou no meu coração, Ele falou da seguinte forma, assim como Pedro estava com um alvo em mim, né, esteja você também com esse alvo que sou eu, diante de mim. Porque a gente muitas das vezes, nós só queremos pedir, né? E não queremos refletir, né? Refletir a mensagem que Deus tem para nós. Quando nós seguirmos verdadeiramente o alvo, que é seguir a Jesus, né? As coisas começam a mudar.
as coisas começam a transformar, as coisas começam, aquilo que não estava dando certo começa a dar certo, né? Eu sei que às vezes você, num certo problema, numa certa dificuldade, às vezes você não quer nem ouvir falar, né, da mensagem, de palavra, vamos para a igreja, não quero saber de nada disso. Né? Você prefere ficar encolhidinho no seu canto, passando o seu problema, mas esse problema não é seu. Esse problema que você está passando não é seu. Entrega nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos dele, porque eu tenho certeza que esse problema vai ser solucionado. E você vai cantar o hino da vitória. Pedro, né? Eu digo para vocês, ele pode ter sido qualquer coisa, menos sem fé, pelo menos no meu ponto de vista. Porque ele teve atitude, ele teve determinação e ele prosseguiu através de uma palavra. É por isso que eu digo para você, tem certas palavras que vêm ao seu encontro e você tem que tomar posse. Porque se você não toma posse, o que acontece? Vem outro e toma na tua frente. Aquilo que era para ser seu, acaba sendo de outra pessoa porque você não tomou posse daquilo que era seu. Então, tome posse de todas as palavras que Deus está falando contigo. Muitas das vezes você fala, isso não é para mim não. Isso aí é para o vizinho, é para o amiguinho, é para outra pessoa, mas não é para mim. Você nunca se coloca, né, na brecha para poder ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo. Então, uma coisa que eu aprendi é que se eu estou no trajeto, se eu estou no caminho, a qual Jesus quer, que Jesus quer que eu chegue até Ele, pode soprar o vento, pode vir a tempestade. Ninguém está dizendo que não vai ter tempestade. Ninguém está dizendo que o vento não vai soprar. Meu irmão, se você soubesse como o vento sopra, e sopra de verdade, ele vai soprar. Mas a vitória é garantida. Se você, o seu alvo está lá, né? Uma coisa que eu digo para você é, se você não passar sobre o mar vai se abrir para você. E você vai passar com o pé seco do outro lado. Mas você vai chegar. Tem uma música que canta assim, do Samuel Mariano, não lembro o nome do cantor. Aquela música assim, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem. Você vai chegar do outro lado. Independente da forma que seja. Seja passando pelo mar, o mar se abrindo e você passando um pé seco, ou você andando sobre o mar. Mas você vai chegar do outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Porque a vitória é sua. A vitória já foi decretada no alto dos céus para a sua vida. Receba essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe. Te convido a você se inscrever no nosso canal, Fábio Divulgador, marca o sininho, dá um like lá e participa das promoções que nós temos sempre colocado aqui no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.